Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o Boletim da Ucrânia. A Europa e a Ucrânia podem sim conter a Rússia sem a ajuda do presidente americano Donald Trump. Conter não significa ganhar a guerra. Já vou dizer para vocês aqui antecipar qual que é a tese nessa live. A Rússia tem cerca de 300 bilhões de dólares congelados em bancos europeus. E agora a Europa está discutindo se vai usar esse dinheiro para financiar a resistência à invasão da Rússia na Ucrânia. Por que a gente está discutindo isso? Por causa dos últimos desenvolvimentos no campo diplomático. O presidente Donald Trump teve uma conversa nessa semana de cerca de 2 horas com o líder russo Vladimir Putin. E depois disso, não houve nenhuma sinalização do Donald Trump, pelo menos nenhuma sinalização consistente, de que ele vai apoiar a Europa e a Ucrânia em novas sanções contra a Rússia. Muito pelo contrário, parece que Donald Trump mais uma vez sinaliza que vai deixar a Europa e a Ucrânia à sua própria sorte. O que isso significa? Possivelmente que não só não vão haver sanções, como pode, inclusive, diminuir a ajuda militar dos Estados Unidos para conter a invasão da Rússia na Ucrânia. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar qual que é o perigo que isso representa para a Europa e por que a Europa tem apetite para tentar impedir que a Rússia siga nos seus planos. Por que o Donald Trump está fazendo nisso? Está fazendo isso? Será que ele quer separar a Rússia da China? Será que isso vai funcionar? E, além disso, a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa semana no campo de batalha. A Rússia alega que conseguiu chegar na divisa de Dnipropetrovsk, ou seja, que estaria prestes a conquistar toda a região do Donetsk, ali no Donbass. Será que isso é verdade? Vamos ver o que aconteceu ali no campo de batalha. Eu já adianto que não é bem assim, não é exatamente isso, mas não vamos menosprezar. A Rússia está avançando sim no campo de batalha de uma forma bastante preocupante. Esse aqui é o seu boletim da Ucrânia. Vamos lá, pessoal, vou trazer para vocês aqui, vamos começar hoje com os mapas, com o que aconteceu no campo de batalha lá na Ucrânia. Eu aproveito para dizer, esse daqui é um vídeo que está sendo gravado, e está sendo gravado só uma meia horinha antes de entrar no ar, porque infelizmente tive aqui um conflito de agendas e não pude fazer essa live ao vivo, mas espero fazer ao vivo em breve novamente. Esse aqui é o mapa da Ucrânia, pessoal. O que a gente vê aqui em vermelho são as áreas que a Rússia conseguiu conquistar da Ucrânia lá em 2022. O que a gente vê aqui nessa linha pontilhada é o que a Rússia está dizendo que a Ucrânia tem que entregar, mesmo sem luta, para que haja um cessar-fogo, ou seja, 4 oblastes, 4 províncias. Essas províncias são Luhansk, essa está um pouco aqui à direita do pontilhado, ela praticamente já está na mão da Rússia. Só tem um pedacinho muito pequenininho que está na mão da Ucrânia. Luhansk, infelizmente, está na mão da Rússia. O que a gente tem aqui é a província de Donetsk, a província de Zaporizhia e a província de Kherson. É onde eu coloquei essa parte pontilhada aqui no mapa. É uma das exigências que os russos estão fazendo para acabar com essa guerra. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? A Rússia, no campo de batalha, ela clama ter chegado à região de Dnipropetrovsk. A gente vai ver aqui no zoom. O que vocês veem aqui nesse mapa mais aproximado, pessoal, o que está aqui em amarelo é esse oblast de Dnipro. O oblast de Dnipro, em nenhum momento,
desde 2014 ele não foi ameaçado pela Rússia. Ele é uma das regiões principais aqui do leste da Ucrânia e é da onde, principalmente, sai o apoio logístico para toda essa luta na frente de batalha a leste da Ucrânia. Então, Dnipropetrovsk está aqui pontilhado em amarelo. Segue aqui no mapa aquele pontilhado vermelho, que é o que a Rússia clama, o que a Rússia quer que a Ucrânia entregue praticamente de mão beijada, ou seja, sem luta. O que a gente tem em vermelho, ou seja, rosa aqui, né, é o que a Rússia tomou desde 2022, e o que a gente tem essa linha contínua em vermelho é o que a Rússia tomou em 2014. Então, para quem não está familiarizado aqui com o mapa da Ucrânia, a gente tem essa linha contínua em vermelha, é o que o pessoal falava lá em 2014, que as tropas russas invadiram o Donbass. Vocês veem que ele está dividido aqui no meio, a parte de cima é a parte de Luhansk, a parte de baixo é a parte de Donetsk. Se vocês olharem Luhansk, aqui ela já está, como eu tinha falado, praticamente na mão dos russos. Só ali onde está começando aquele tracejado, aquele pontilhado, ainda tem uns poucos vilarejos na mão da Ucrânia, mas vamos ser francos, Luhansk, infelizmente, está conquistado pelos russos. Agora, Donetsk. Vocês olharem aqui, onde aparece aqui nesse mapa a cidade de Sloviansk, essa parte aqui, ela é a parte principal do Donetsk, que ainda está na mão dos ucranianos. Então, falta muito ainda para os russos conseguirem conquistar, porque tem cidades muito importantes. A gente já vai ver aqui como que os russos estão tentando conquistar isso. A gente costuma chamar isso aqui de frente de Pokrovsk, onde tem esse ícone de explosão aqui. Então, a gente já vai para mapas mais aproximados, mas o que é para a gente pegar desse mapa aqui é o seguinte: a Rússia, onde tem esse ícone de explosão, eles dizem que eles conseguiram chegar finalmente à fronteira aqui de Donetsk com Dnipropetrovsk, ou seja, com o Oblast de Dnipro. Eles dizem que eles conseguiram chegar e conseguiram ameaçar ali, falaram que uma divisão de tanques conseguiu chegar na fronteira. Vamos chegar um pouco mais perto. Essa daqui é o que a gente chama da frente de Pokrovsk. O que a gente tem aqui mais ao norte, com a cidade, o que está mais Pokrovsk, que é essa cidade aqui principal, mais na parte de cima do mapa. O que tem ao norte de Pokrovsk é a região mais importante de Donetsk. O que a gente tem ao sul é uma área, um teatro de operações um pouco menos importante. Ele não é importante, claro que ele é importante, ele é território ucraniano que está sendo dominado pelos russos. Só que em termos estratégicos, militares, ele é um pouco menos relevante do que a parte norte. E é nessa parte que os russos, nessa parte sul, que os russos estão avançando e estão alegando terem chegado na borda lá de Dnipro. Então, esse daqui é o mapa da semana passada, pessoal. O que eles avançaram essa semana? Olha lá. Praticamente nada que eles avançaram, mas eu coloquei aqui em amarelo a linha divisória do Oblast de Dnipro. Então, a gente tem aqui, em termos de ganho de território, bem pouquinho, mas a gente vê aqui, quase já na linha, uma parte branca aqui do mapa que está se aproximando, sim, do território de Dnipro. Então, a gente tem principalmente a cidade de Troitsk, mais ao sul aqui, que está branquinha, e mais ao norte, a cidade de Kotlyarivka, que segundo esse mapa aqui, que é do Deep State, uma organização ligada aos ucranianos, mas que tem bastante acuracidade, bastante precisão ao fazer os mapas, essa daqui é o Deep State. Vocês vão ver aqui, está com a data do dia 16, mas eu simplesmente aqui troquei, mas não teve um grande avanço de diferença aqui entre o dia 16 e hoje, dia 23. A Rússia está mais ou menos nessa região, então o que eu estou trazendo aqui para vocês são notícias do começo da semana, o que aconteceu
nesse campo de batalha, mais no começo da semana. Os russos eles chegaram nessa região, eles alegam que uma parte de uma divisão de tanques conseguiu cruzar aqui o limite dessa fronteira. O que isso significa? Isso é um ganho político, mas no campo de batalha o que aconteceu, na verdade, foi que eles cruzaram ali, eles chegaram nessa linha amarela, só que foram dinamitados pelos ucranianos, foram destruídos pelos drones e pela artilharia ucraniana. Para que valeu isso? Valeu para eles tirarem fotos e colocarem ali nas mídias sociais. É praticamente a estratégia russa, né? Você desperdiçar uma série de vidas dos seus combatentes para nada, para fazer uma foto nas redes sociais. Eu optei deliberadamente de não colocar essa foto aqui, que estrategicamente ela não significa nada, ela é apenas uma vitória política dos russos de falar: nós chegamos na fronteira. Isso é irrelevante? Não, não é irrelevante. Isso significa que eles tomaram bastante território na parte sul da frente de Pokrovsk. Agora, militarmente, isso aqui são pequenos vilarejos, inclusive tem um aqui, vocês estão vendo, não está na mão dos russos ainda, e são vilarejos que já estão praticamente abandonados, são ruínas, e o que ele está pegando aqui, nessa região aqui de Dnipro, é praticamente a mesma coisa que ele estava pegando aqui na região de Donetsk, ou seja, áreas bastante rurais, pequenos aglomerados urbanos, pequenas vilas, que não têm uma grande relevância estratégica. Então, portanto, isso aqui foi uma vitória política. Aí conseguiram cruzar a fronteira, foram destruídos, mas fizeram a foto, né? Fizeram lá o exército TikTok. Então, parabéns para a Rússia, que desperdiça aí a vida dos seus combatentes para uma foto no TikTok. Mas a gente tem um problema. Esse daqui é a frente norte de Pokrovsk. E aqui a coisa é muito mais relevante estrategicamente. A gente vê aqui a cidade de Konstantinivka, mais ao norte aqui do mapa. Konstantinivka é a cidade que pode dar acesso aos russos para o que a gente chama de cinturão de defesa de Donetsk. Aqui acima de Konstantinivka tem uma série de cidades, inclusive Kramatorsk, que é a principal cidade onde fica a resistência dos ucranianos aqui na frente norte. Então a gente tem umas cidades chave aqui, principalmente Toretsk, que vocês estão vendo aqui no mapa. Os ucranianos estão tentando conter o avanço dos russos em Toretsk, praticamente aí, pessoal, vamos dizer aí que do começo de 2022, aí os russos estão tentando tomar Toretsk. Praticamente, pessoal, aqui é onde estão as principais, vamos dizer que a Batalha de Toretsk, ela começou aí, principalmente ali em 2023, né? E aí, desde então os russos estão tentando tomar. Eles tomaram uma grande parte da cidade de Toretsk, só que há meses os ucranianos estão resistindo bravamente aqui. Não aparece aqui nesse recorte do mapa, mas a gente tem a nordeste de Konstantinivka, a cidade de Chazivyar, onde é a mesma coisa, onde tem defesas muito robustas dos ucranianos. E o mesmo pode-se dizer aqui da cidade de Pokrovsk, que vocês veem mais ao sul do mapa aqui, mais a sudoeste. Os ucranianos estão defendendo, os russos estão tentando tomar Pokrovsk, pelo menos desde o meio do ano passado, não conseguem ter uma força de defesa muito grande aqui dos ucranianos. Só que qual que é o problema, pessoal? Os russos eles estão avançando aqui nessa cidade que eu demarquei, principalmente aqui no centro do mapa, que chama Novolenivka. Eles estão tentando fazer uma espécie de uma cunha, separar essa região aqui de Konstantinivka da região de Pokrovsk. Havia uma possibilidade dos ucranianos, era de fato aí uma opção estratégica, essas áreas elas eram ligadas por uma estrada principal que os russos conseguiram tomar. A gente já está falando isso há pelo menos 2 semanas aqui, como que isso aqui é preocupante. Por quê? Porque seguindo aqui para essa região de Novolenivka, ele consegue cercar, tanto ele consegue fazer uma base de lançamento de ataques tanto para Konstantinivka
quanto para Pokrovsk. Isso aqui era da semana passada. Olha como é que está agora. Então, há um esforço russo, muito provavelmente com tropas que vieram ali da região de Kursk, que foi onde os russos conseguiram expulsar os ucranianos no começo do ano. Eles não avançaram muito ali naquela região desde então, mas eles manobraram as suas tropas aqui para essa área. E está tendo, é uma área que estava um pouco menos defendida, tinha menos trincheiras aqui, menos áreas de defesa e menos tropas ucranianas. Então, o que aconteceu? Os russos conseguiram avançar aqui. Vai ficar difícil para os ucranianos se eles não conseguirem conter esse avanço russo, porque se eles conseguem ir seguindo aqui para Konstantinivka, muito provavelmente eles podem cortar a área de suprimentos aqui de Toretsk. Olha lá, pessoal, essas aqui em verde são as principais rodovias que ligam Konstantinivka às linhas de defesa mais afastadas aqui. Então, se eles conseguem, se os russos avançam aqui por Novolenivka, se eles conseguem chegar aqui próximo a Konstantinivka, muito provavelmente eles vão cortar as linhas de suprimento dos ucranianos e aí eles perdem de vez Toretsk, toda essa região. Então, é uma situação bastante preocupante, pessoal. Essa aqui é o que eu estava falando, é a região aqui de Sud, a região de Kursk, que é onde os ucranianos tomaram lá no ano passado, numa ousada operação aí de tomar território russo. Os russos, eles praticamente expulsaram os ucranianos e estão tentando aqui fazer um esforço para atacar de norte para sul a cidade de Sumy. O que talvez vocês se perguntem aqui, por que tem uma área em verde mais claro aqui no mapa? Essa foi uma área que os russos invadiram lá em 2022 e foram expulsos daqui ainda em 2022. A maioria dos combates nessa semana, eles se concentraram aqui nessa região chamada de Tyotkino, onde tem um ícone de explosão aqui, que é uma área de Kursk, uma cidade russa que ainda está na mão dos ucranianos. Os ucranianos forçaram para aumentar a sua expansão, para expandir o seu domínio aqui nessa região, e os russos tentando conter. Por quê? Os ucranianos, volta e meia, eles fazem ataques em diferentes pontos dessa fronteira aqui, para impedir que os russos consigam se organizar e tentar marchar em região a Sumy, em direção à região de Sumy. Outra questão, muitas das tropas russas, elas já não estão mais aqui, elas estão justamente ali naquela frente que a gente mostrou agora há pouco. Então, essa aí é uma região que teve menos atividade nessa semana. O que a gente teve mais para o final da semana é essa atividade na região de Novolenivka, que está preocupando a gente já há algumas semanas, o avanço dos russos por aqui. Ah, mas não teve notícias boas? Teve notícias boas. Felizmente, a gente teve aí uma troca de prisioneiros em que pelo menos 800 ucranianos que estavam na mão dos russos voltaram para suas casas. Claro que teve russos também em igual quantidade que voltaram para suas casas. Espero que eles não queiram voltar para a guerra, que eles entendam que é melhor ficar nas suas casas. Os ucranianos, infelizmente, não têm essa opção porque estão defendendo o seu território. Esse canal aqui, ele apoia, o jornalista Luiz Kawaguchi, eu apoio a Ucrânia e não a Rússia por um motivo simples e um motivo moral. Foi a Rússia quem invadiu a Ucrânia. A Ucrânia está defendendo o seu território e a sua população. Mas vamos lá, pessoal, vamos para a parte política dessa noite aqui. A gente teve, recapitulando o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. A gente teve, não no outro fim de semana ainda, não nesse último, no outro fim de semana, um movimento dos líderes europeus para aplicar novas sanções contra o líder russo Vladimir Putin. Então, o que foi? Foram os líderes principalmente de Reino Unido, França, Alemanha e Polônia. Eles se reuniram, eles foram para Kiev, para a capital ucraniana, eles se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky e eles telefonaram para o presidente
Trump americano e falaram: a gente quer botar mais sanções, a 17ª rodada de sanções em cima dos russos, e a gente quer o seu apoio. Na ocasião, o Trump falou que apoiaria. Só que o que aconteceu? Logo no dia seguinte, o líder russo Vladimir Putin, ele falou para o Trump que ele queria fazer negociações diretas com os ucranianos. E aí o Trump recuou, deu um passo atrás nesse apoio que ele poderia dar aos líderes europeus. Esse encontro aconteceria na quinta-feira seguinte, ou seja, da semana passada. Só que o presidente Volodymyr Zelensky falou: tudo bem, então, Putin, vá pessoalmente, que eu também vou pessoalmente. Só que o Putin mandou uma delegação de terceiro escalão, ou seja, vice-ministro de defesa, ou seja, não mandou, não estava querendo negociar. O Zelensky chegou a ir para a Turquia, mas não foi para a cidade onde estavam acontecendo as negociações, porque não faria sentido, só estava lá uma delegação um pouco importante da Rússia, e a Rússia fez demandas ainda piores, falando: olha, a gente só aceita cessar fogo se vocês entregarem para a gente aqueles 4 oblasts, aqueles 4 que eu mostrei ali no começo da live, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Então acabou ali, a única coisa que eles concordaram foi essa troca de prisioneiros, que aconteceu essa semana agora, e concordaram em continuar falando, eventualmente fazer aí uma nova reunião e dessa vez continuar o contato direto. Nada foi prometido, mas novas reuniões diretas entre russos e ucranianos para tentar chegar a um cessar-fogo. E aí o que aconteceu depois? Os líderes europeus eles perceberam que era uma jogada do líder Putin e começaram a pressionar de novo o americano Donald Trump. Donald Trump falou que teriam telefonemas com o Putin e com o Zelensky. Então ele telefonou para o Putin, não se sabe exatamente o que foi falado nessa conversa, mas eles ficaram 2 horas conversando. Algumas pessoas especulam que o Putin teria convencido o Trump de que ele vai ganhar essa guerra no campo de batalha. Talvez em 200 anos, no ritmo que ele está indo agora, ele consiga tomar todo o território ucraniano. Não estou menosprezando o que está acontecendo na frente leste, mas o que eu estou falando é que não tem como ele tomar militarmente com esses recursos que eles têm agora. Ele pode continuar avançando? Ele pode. Ele vai tomar a capital? Ele não vai conseguir tomar a capital, pelo menos nesse ritmo que ele está agora, com a configuração atual dos recursos. E aí o que aconteceu? Isso é especulação, que o Donald Trump teria se convencido disso. Mas o que a gente viu de fatos concretos depois, pessoal? O Donald Trump ele não fez nenhuma outra sinalização de que ele aderiria à proposta dos europeus de sancionar mais a Rússia. Ou seja, que ele não aderiria a essa 17ª rodada de sanções, que está principalmente voltada para aplicar sanções para quem comprar petróleo ou derivados de petróleo da Rússia, porque é com esse tipo de produto que a Rússia financia a sua máquina de guerra. Então, principalmente os britânicos falaram em sancionar uma frota fantasma. Eles até aumentaram o número de navios, são quase 300 navios petroleiros que circulam pelo mundo aí, e são alvos de sanções europeias e são de algumas sanções americanas também. Por quê? Porque eles não querem que esses petroleiros transportem o petróleo russo. Só que o Trump ele não aderiu. Ele deu sinais, alguns analistas importantes estão falando que isso significa um sinal do Trump de que ele não tem nada a ver com essa guerra. Ou seja, mais uma vez o Trump sinaliza com a possibilidade de se retirar das negociações. O que isso significa, pessoal? Que, primeiro, aquela promessa de campanha do Trump parece estar indo por água abaixo. Ele tinha dito, claro que era uma metáfora, mas que ele acabaria com a guerra em 24 horas, depois falou que seria em 6 meses, já está chegando o prazo e não tem nenhum indício de que isso vai acontecer. O pelo menos, estima-se que o Trump imaginava? Que ele ia chegar e ia falar assim,
a Ucrânia vai se comprometer a não entrar na OTAN, nunca a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, e ela não vai reivindicar mais ela vai aceitar perder esses territórios que ela já perdeu. Então, qual que seria a esperança do Trump? Isso é uma análise, isso não tem como a gente saber o que se passa na cabeça do Trump. Mas o que a gente imagina? Que ele ia fazer a Ucrânia se comprometer com essas duas promessas, e aí o Putin ia falar, tudo bem, vamos fazer o cessar-fogo, a gente vai incorporar esse território aqui da Rússia, a Ucrânia nunca vai participar da OTAN e está tudo certo, acabou a guerra. Mas não, pessoal, não é isso que está acontecendo. A Rússia não se contenta com isso, a Rússia quer continuar guerreando. O que isso mostra para a gente? Lembra que tinha muitos analistas, inclusive até um analista amigo meu, que vocês conhecem, que falava assim, olha, essa guerra poderia ter sido facilmente evitada se a Ucrânia tivesse assinado um documento se comprometendo que nunca entraria na OTAN. Se isso tivesse acontecido antes de 2022, a Rússia nunca teria invadido a Ucrânia. Ora, mas se eles estão assinando agora, por que a Rússia não quer acabar com a guerra? Isso significa que se a Ucrânia tivesse assinado lá um acordo em 2022 falando que nunca entraria para a OTAN, isso não mudaria nada. A Rússia teria invadido de qualquer maneira. Por quê? Porque a Ucrânia falou que tudo bem, ela pode se comprometer, ela está na mesa de negociação desde março. Ela já deixou vazar que ela poderia se comprometer a não entrar na OTAN, até inclusive contrariando a sua própria Constituição. Ela até se resignou a entregar territórios, claro que não diz isso oficialmente, mas a gente sabe nos bastidores que uma parte desse território eles poderiam entregar para a Rússia para acabar com essa guerra. Mas isso não é suficiente para o Vladimir Putin, porque isto nunca foi suficiente para o Vladimir Putin. Essa nunca foi a razão da guerra. O que a Rússia quer é derrubar o governo ucraniano e controlar o governo ucraniano, não só ali no Donbás, mas em sua totalidade. Ele quer transformar a Ucrânia em outra Bielorrússia. E isso é o que está parecendo cada vez mais evidente nesse momento, pessoal. Por que a gente colocou aqui no título que a Europa e a Ucrânia podem conter a Rússia sem Trump? A Europa e a Ucrânia podem conter a Rússia, pelo menos momentaneamente. A gente lembra, ou a gente espera que os Estados Unidos continuem num processo democrático e talvez eles cumpram a sua Constituição, que não permitem que o Trump concorra ao seu terceiro mandato. Isso está na Constituição americana. Talvez haja uma alternância de poder e mude a postura americana. Mas, por hora, o que ucranianos e europeus têm na mão? Eles têm que continuar. Se o Trump ele resolver, se for essa mesma a decisão dele de falar, isso é um problema europeu, não me meto nisso, e sair das negociações, o que acontece? A Ucrânia pode perder o financiamento. A gente sabe que pelo menos um terço, mais que isso, das armas que entram na Ucrânia, elas vêm diretamente dos Estados Unidos. Outro terço vem aí dos países europeus e muitos deles são armas que eles já compraram lá atrás dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos param de fornecer armas e não há nenhum indicativo que eles vão continuar fornecendo, isso seria um grande problema para a Ucrânia. Só que existem cerca de 300 bilhões de dólares que estão confiscados, que estão congelados, por enquanto, não foram confiscados, estão congelados em bancos europeus. Por que eles não são confiscados? Primeiro por que eles foram deixados lá? A Rússia nunca achou que a Europa iria se colocar contra a Rússia e congelar os seus bens nos bancos. Falaram, não, isso não vai ser congelado, porque senão esses bancos eles vão perder credibilidade e ninguém mais vai querer investir neles. Esse dinheiro já está congelado há mais de 3 anos e as pessoas continuam investindo. Então, essa teoria caiu por terra. Vai tirar a credibilidade do sistema bancário europeu.
Olha, que eu saiba, o sistema bancário europeu continua existindo e continua fazendo negócios. Então, isso era mais um mito que cai por terra. Mas é claro que, se não estou menosprezando, existe sim um certo receio em você usar esse dinheiro. Mas o principal limiar, que era você congelar esses assets, ou seja, esses bens, ele já foi vencido. Você confiscar e transformar esse dinheiro em armas para a Ucrânia é só mais um passo. É só você continuar na mesma caminhada. Inclusive, esse dinheiro está congelado e ele está lá rendendo juros, porque ele está aplicado. E esses juros eles são usados para financiar a Ucrânia na guerra. Isso são bilhões em juros. Então vamos pegar figuras, pessoal. Desde o começo da guerra, em 3 anos até agora, os Estados Unidos mais a Europa, eles investiram 282 bilhões de dólares na Ucrânia, na defesa da Ucrânia. E tem 300 lá congelado. 3 anos, pessoal. Em tese, se eles pegam esses 300 bilhões e colocam na proteção da Ucrânia, compra de armas, retomada da economia, você tem uma sobrevida. Você consegue conter a Rússia, vamos fazer um cálculo de padaria, por pelo menos mais 3 anos. Mas é claro que não é só isso. Os europeus têm que investir mais. E tem outra notícia que é importante essa semana. A Alemanha anunciou que desde o fim da Segunda Guerra está colocando a sua primeira unidade militar no estrangeiro, e eles colocaram 4.800 militares, uma brigada de tanques, a 45ª Brigada de Tanques, na Lituânia, que é um dos países que estão ali na fronteira, que fizeram parte da cortina de ferro, e Estônia, Letônia e Lituânia, e eles são um dos mais ameaçados, vão ser um dos países que vão ter o maior risco de serem invadidos pela Rússia se o Donald Trump se retirar mesmo da Aliança Militar Ocidental, ou se não se retirar, ou ele não ligar, que é mais ou menos o que ele está sinalizando que ele vai fazer, existe uma grande possibilidade da Rússia invadir os países bálticos. Então, a Alemanha já anunciou que vai está colocando 4.800 homens lá. Isso é muito simbólico. A Finlândia, foi descoberto que a Rússia está criando uma série de infraestrutura militar ali na fronteira com a Finlândia, que entrou recentemente na OTAN. Mas vocês vão me falar, mas a OTAN tem aquela cláusula que, se um país é atacado, todos eles têm que vir e ajudar. Será mesmo, pessoal? É isso que o Putin está pagando para ver. Ele está tentando causar uma fissura na OTAN. Isso era o medo lá desde o começo da guerra, que nem aconteceu, por exemplo, quando a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares, abriu mão com a condição de que, se ela fosse atacada, outros países, como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a própria Rússia, viriam ajudá-los. Mas ninguém veio ajudar. Mas não tinha uma cláusula vinculante como tem na OTAN. Talvez tivesse uma cláusula mais frágil do que a que tem na OTAN. Mas a da OTAN já foi acionada alguma vez? Não nesse contexto. Então, existe uma ameaça real que, mesmo acionada essa cláusula, os Estados Unidos, por exemplo, não venha ajudar. E aí, França, Portugal, Espanha, será que eles vão ajudar se os países bálticos forem invadidos? A gente espera que sim, mas a gente não sabe. Então, esses países estão se preparando para talvez tenham que se virar sozinhos. É o que acontece na Polônia também, por exemplo. Então, existe uma preocupação. Quando a sinalização que a gente vê desse pós-telefonema Trump-Putin é essa possibilidade dele se retirar, ele falar, não, isso é um problema europeu. Tem o lado bom, os europeus vão ter que cuidar de si mesmos, já estava na hora, né, deles terem uma infraestrutura de defesa para não depender tanto dos Estados Unidos. Mas como que isso vai ser feito? Será que outros países vão ser invadidos? Eu espero que os europeus eles caiam na real e eles percebam que, se eles não pegarem esse fundo congelado, esses 300 bilhões congelados da Rússia, e não transformarem isso em armas rapidamente, eles não vão ter sistema bancário a proteger. Vai proteger a credibilidade do sistema bancário. Eles não vão ter nem sistema bancário para proteger se eles forem invadidos pela Rússia. Uma invasão, nem que ela seja limitada ali na Ucrânia,
nos países bálticos, vai causar problemas econômicos para a Europa muito maiores do que falta de credibilidade bancária. E eu posso nomear para vocês, imagina a onda de refugiados que vai sair da Ucrânia e de algum país báltico e se instalar ali na Europa. Imagina o custo disso, vai ser muito maior do que essa credibilidade dos bancos. Então, acho que estão numa situação normal. É claro que a propriedade privada tem que ser mantida, é óbvio, somos os maiores defensores disso, mas isso é situação de guerra. A Rússia, ela nunca vai pagar espontaneamente a reconstrução da Ucrânia. Então tem que pegar esse dinheiro que foi congelado e botar lá. O ideal seria que fosse usado para pagar a reconstrução da Ucrânia, mas talvez, infelizmente, nesse momento que a gente esteja vendo, é que esse dinheiro tenha que ser usado para ser transformado em armas, pessoal. Infelizmente, mas felizmente existe um caminho. Ah, mas tem a questão da inteligência. Como é que a Ucrânia vai sobreviver sem as informações de inteligência, satélite dos Estados Unidos? Vai ser um problema, óbvio que vai ser um problema. Não é a situação ideal, mas é melhor do que os países europeus virarem as costas para a Ucrânia. A gente espera que eles tenham o bom senso de usar esse dinheiro para essa causa. Esse aqui foi o boletim da Ucrânia. Peço desculpas por não ter feito ele ao vivo. E a gente volta a se encontrar sempre nas sextas-feiras, às 21 horas. Se você gostou, clica, dá o like, aciona o sininho, se inscreve aqui no canal. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi. Muito obrigado pela atenção de vocês.